Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós daremos a abertura de uma minissérie de aproximadamente 7 sermões que acompanharão os nossos domingos até a Páscoa. E o nome dessa série será O Caminho da Cruz. Todos eles serão no Evangelho de João, seguindo sequencialmente os textos que temos para expor. E hoje nós vamos trabalhar o primeiro tema dessa minissérie. E eu queria convidar vocês, por favor, para irmos para o texto, o Evangelho de João, capítulo 18. Porque esse era o último. Paramos em João 17, e aí voltamos então na exposição de João, capítulo 18, e hoje vamos trabalhar os primeiros 11 versículos. João 18, do 1 ao versículo 11. Se juntos estamos, por favor, sigamos a leitura, meus irmãos. Depois de dizer estas coisas, ou depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, Senhor. Seja conosco, Pai, e fale aos nossos corações. Pai, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para nos ensinar nessa manhã. Senhor, chegamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Agora, Pai, permita com que nós saiamos daqui diferentes do que entramos, aprendendo mais do Senhor, bebendo mais do Senhor. Seja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus acabou de confortar o povo nos capítulos anteriores, principalmente nos textos que antecedem essa perícope. Nos capítulos 14, ou do capítulo 14 ao capítulo 16, Jesus trabalha consolando esses discípulos. Ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorizem, crede em mim. Ele ainda diz aos seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Jesus também disse: tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu, vosso Senhor, venci o mundo. Portanto, se eu que sou vosso modelo, se eu que sou vosso Senhor, venci,
vocês em mim podem vencer. João 16:33. Crede em mim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus os ensina seus discípulos a estarem preparados para os dias difíceis. Mas à medida que Jesus ensina esses homens sobre esses dias difíceis que se aproximam, porque eles seriam perseguidos, ele apresenta-se como sacerdote que intercede pelos seus. Nós temos no capítulo 17, como já foi exposto aqui por mim e por pastor Arthur, que Jesus primeiro ora por si mesmo. Depois, ele ora por aquele círculo fechado dos discípulos. Então, no fim do capítulo 17, na última perícope, na última parte desse capítulo, Jesus ora por aqueles que ainda não haviam sido convertidos. Jesus ora por você e por mim. Jesus ora por nós. Olhem só aqui. Na terceira parte, ele está orando não só por aqueles que estavam naquele local, mas por aqueles que virão conhecer o Evangelho. E Cristo, então, se apresenta nessa ilustração como sacerdote, no capítulo 17, onde ele oferece oração, tanto para si, quanto para os seus discípulos, aqueles do primeiro ciclo e nós. Ele vai se apresentar como aquele sacerdote que ofereceu sacrifício ao Pai. E como vemos, antes de entrar no jardim aqui, no capítulo 18, ele preparou meticulosamente esse momento, orando. Jesus sabia o que aconteceria com ele. Ele sabe como terminará a sua jornada, mas ele não abdica de sua missão. O cordeiro vai morrer. O cordeiro vai ser morto. Mas esse cordeiro é o soberano. Esse cordeiro é Deus. Ele faz a jornada da cruz, uma jornada dolorosa, uma jornada humilhante, mas uma jornada necessária. Nesse sentido, então, nessa exposição dessa manhã, nós destacaremos aqui a obediência perfeita de Jesus e a sua entrega voluntária. Aqui, então, nós olharemos questões como o ambiente da consumação dessa traição, do versículo 1 ao versículo 3. Depois nós olharemos também a soberania de Cristo na aparente derrota. Nós vamos ver isso do versículo 4 até o versículo 9. E, finalmente, nós olharemos aqui duas reações. A reação humana em Pedro e a submissão divina em Cristo. E eu queria convidar você, então, para prestar atenção e caminhar comigo nessa primeira divisão sobre o ambiente da consumação, da traição, dos versos 1 ao verso 3. O cenário é Getsemane, um local onde muitas vezes Jesus estava. Jesus ia ali para orar. Jesus se separava. Veja só, Jesus é Deus, mas Jesus muitas das vezes se separa para orar. E a pergunta é, Jesus, sendo Deus, precisava estar todo momento em oração? Ele é Deus. Jesus nos ensina mais que a oração é uma necessidade para nós. Porque se nós compreendemos que Jesus é todo soberano e Deus sobre todas as coisas, cada passo que Jesus dava era um ensino para a nossa vida. Nós precisamos nos separar. Nós precisamos orar. E é uma necessidade vital. Oração é aquilo pelo qual você morre ou vive. E aqui Jesus, mais uma vez, está indo nesse local. Não como outras vezes que voltaria normalmente, mas ele sabe que está indo. E saindo de lá, estará voltando como um preso, um prisioneiro. Perceba aqui que Judas vem com uma escolta, com o fim de consumar sua traição. Verso 1 nós lemos, depois de dizer estas palavras, quais palavras? Isso pode ser uma referência à oração do capítulo 17. Ou então, podemos olhar isso num contexto mais amplo, sobre tudo que Jesus falou anteriormente, do capítulo 14 ao capítulo 17.
onde ele preparou seus discípulos e agora então ele se apresenta para cumprir cabalmente sua missão. É tipo aquela aula que ele deu aos seus discípulos, mas agora tem a parte prática. Interessante aqui é que o texto diz ainda no verso 1 que Jesus saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro de Cedron, um vale que se estendia sobre o leito de um rio seco do lado de fora dos muros de Jerusalém. De detalhes, não é só isso, o texto vai dar um outro detalhe. O texto vai dar um outro detalhe que não é menos importante, onde lemos: Jesus entrou com seus discípulos, onde havia um jardim. Ainda no versículo 2, no versículo 1. Precisamos nos lembrar aqui. De que jardim Jesus? Por que João traz esse detalhe do jardim? Onde na Bíblia encontramos essa imagem de jardim? O que Jesus ou o que João quer nos ensinar com esse jardim? É só mais um detalhe? É só mais um texto? É apenas uma metáfora? É apenas alguma coisa para a beleza textual? Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que o segundo Adão aqui está chegando ao jardim, porque o primeiro Adão foi tentado e caiu no jardim. Perceba aqui que o que está acontecendo aqui é uma troca. Em Romanos 5, Paulo usa uma imagem de Cristo sendo especificamente o segundo Adão, por meio de quem reinaria a vida. Agora o texto está retratando sobre um jardim no qual Cristo sofrerá exatamente. Nesse jardim, Cristo enfrentará a sua missão. Neste jardim, Jesus se entregará. O jardim é o ponto final. Ou seja, o jardim começa a preparar mais diretamente para aquilo que será o ponto final da missão de Jesus. Na cruz, Judas, o traidor, sabia diretamente onde Jesus poderia estar. Por quê? Como alguém que até então era próximo de Jesus, ele sabia onde poderia encontrar o Senhor. Eles chegam armados com um grande exército. Veja comigo no verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Se é lanterna, não é de dia. Alguma coisa, se é lanterna, já dá para compreender por quê. Ninguém anda com lanterna, senão o Diógenes não é o grande filósofo que procurava um inteligente durante o dia com lanterna. Durante o dia ninguém anda com lanterna. Então, a condição que nós vemos aqui é que eles estão com lanternas, tochas e mais armas. A pergunta é, eles foram prender um criminoso? Não. Não. Perceba que o ambiente foi preparado. O horário, os detalhes, parece tudo acertado pela programação de Judas e dos outros que queriam ou tramavam tirar a vida de Jesus. Mas isso não passa do cumprimento da agenda do Senhor. Esses homens estão fazendo aparentemente tudo para suprir a sua ira. Mas o martelo está nas mãos de Deus. O martelo está na mão de Deus. É Cristo que diz, minha hora chegou. Nós vemos várias vezes no Evangelho de João, Cristo dizendo, a minha hora ainda não chegou. Vimos lá no casamento, a minha hora ainda não chegou. E constantemente a hora será apresentada como aquela que ainda não chegou. Mas agora, nós vemos que a hora chegou. Cristo, muitas das vezes, quando fazia um milagre, ele pedia que ocultassem esse milagre, porque sua hora ainda não havia chegado. Mas agora a sua hora chegou. E tendo essa hora chegada, já não há nada que ele precisa ocultar. E Cristo, então, se apresenta. Eu irei conforme está registrado nas Escrituras. Esse caminho da cruz também demonstra para nós o segundo elemento, a soberania de Cristo na aparente derrota. Caminhe comigo no versículo 4 e 5. Jesus se apresenta então aqui no versículo 4 e 5, e no poder da sua palavra os homens caem no versículo 6. Vemos no versículo 7 e 8 a reafirmação da identidade de Jesus
E vemos no versículo 9 o cumprimento das Escrituras. No versículo 4, então, nós vemos aqui, e eu queria pedir que você caminhasse comigo aqui no versículo 4. E o texto diz: então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Um detalhe aqui, Jesus sabendo de tudo o que ia acontecer com ele. Veja, a soberania de Cristo aqui também é visto no fato de que ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas ele não abdica de sua missão. Ele adianta-se, ou seja, ele se apresenta para o cumprimento de sua missão. E ele que pergunta aos que procuravam prendê-lo: a quem vocês estão procurando? Ao que eles respondem: a Jesus o Nazareno. E ele disse: sou eu. Veja, humanamente falando, nós poderíamos ter um medo. Se fosse você, se fosse eu, poderíamos ter um medo, porque nós sabemos que não é uma jornada para voltar para casa, é uma jornada para a morte. Mas Cristo sabe o que está fazendo ali. E assim, então, ele se apresenta: sou eu. E perceba, João, ao registrar esse fato, ele não exime o traidor da cena. Ele não exime Judas da sua trama. Olha só como João menciona Judas aqui. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. O traidor nem ao menos se escondeu por vergonha. Não! O traidor nem ao menos se escondeu e apontando à distância que aquele é a pessoa. Ele foi lá, sem vergonha de ter entregado um inocente. Judas é um possesso, como nós já vimos nesse texto de João. Só que Judas é um possesso diferente. Ele não é um possesso que baba. Judas não é um possesso que faz algo estranhamente, assim, que todos dariam conta que alguma coisa está acontecendo anormal com esse homem. Aos olhos do observador moderno, Judas não parece ter nada estranho. Mas seu coração está tomado de possessão, que ele se aproxima a Jesus como se tudo estivesse na normalidade. Mateus vai dizer que ele faz isso com um beijo ao Senhor. Ele chega com uma saudação: salve, mestre. Como se tudo estivesse bem. Judas visa satisfazer o desejo de seu coração. E qual é o desejo de seu coração? Que estava totalmente alinhado a Satanás. Qual é o desejo? Entregar o Santo de Deus. Mas ele apenas está aqui, cumprir o plano de Deus, porque na mente de Satanás é que esse homem precisa morrer hoje. Só que como Deus é bom, Satanás tentou todas as vezes fazer Jesus fugir de sua missão. Lembra a tentação de Mateus 4? Satanás usa de todas as estratégias. Satanás usa para tentar Jesus no deserto. Mas Jesus triunfa no deserto, enquanto o primeiro Adão falhou no jardim. Jesus triunfa nas circunstâncias mais difíceis, enquanto o primeiro Adão falhou nas circunstâncias mais prazerosas, mais favorosas ao seu lado. E aqui nós vemos então Judas satisfazer o desejo de seu pai, entregar o Santo de Deus. E a questão é: onde está a vitória de Judas aqui ao seguir determinadamente seus desejos? Onde está? Onde está a vitória de Judas aqui ao seguir determinadamente seus desejos pecaminosos? Onde está a vitória de Satanás em possuir Judas? É importante que nós entendamos isso. Mesmo que Judas esteja possuído para fazer a vontade de Satanás, mesmo que ele esteja fincadamente determinado a entregar Jesus, Cristo está indo não porque Judas o entregou. Ele está indo porque ele mesmo se entrega. No fundo, aquilo que aparentava ser uma derrota é o cumprimento cabal do plano de Deus para a redenção dos cativos. Esse é o Deus que não tem segundo plano. Deus não tem segundo plano.
Deus não tem plano B. Para Deus tudo é plano A. Porque plano B é para você e eu que falhamos. Plano B é para você e eu que não sabemos o futuro. Para Deus, tudo está no plano único, que é o plano correto. E aqui nós vemos esse Deus que é infalível. Não há nele falibilidade. Não há nele erro. Todos os seus planos são perfeitos. E Cristo, ao orientar-se, ele responde aos homens que era ele que eles procuravam. Jesus se apresenta aqui com uma fórmula: eu sou. Onde é que nós encontramos isso? Será que é outra metáfora? É uma metáfora que João está usando aqui? Não, meus irmãos. Essa é a mesma forma que ele vai repetir no verso 6 e no verso 8. E aqui tudo indica, parece que Jesus aqui está se identificando com o nome pactual de Deus. Aquele nome que Deus se revelou com ele em Êxodo. Aquele nome que Deus se revela com ele a Moisés. Lembra quando Deus se encontra com Moisés na sarça ardente? E Moisés pergunta: quando eles me perguntarem sobre o Senhor, o que é que eu direi? Deus diz: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Isso não é uma mera metáfora, meus irmãos. Categoricamente, Jesus está afirmando: eu sou o que sou. Já não há nada que ele precisa esconder, porque está no ponto, está no ápice de sua missão. Ele se apresenta completamente, está aqui. Eu estou aqui. Se antes ele fazia milagre e pedia que ocultassem, agora ele está dizendo: já não há nada para ser ocultado sobre mim. Se antes eles faziam alguma coisa, ele pedia que as pessoas não falassem. Ele agora está dizendo: eu direi de mim sobre quem eu sou. Já que vocês não perceberam, eu sou, porque a minha hora chegou. Tanto é que, ao se apresentar assim, meus irmãos, esses homens dão um passo para trás. E os rostos caem em terra, como se em um segundo eles tivessem um vislumbre da glória de Cristo. Eles não esperavam que Jesus se entregasse, mas isso não é o fato que leva esses homens ao espanto. Esses homens estão caindo com os rostos em terra porque Jesus está se apresentando com a expressão que somente Todo-Poderoso usa, que somente o Deus Pai usa. E a glória de Cristo aqui foi revelada. E o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que está indo para o sacrifício, eu sou. O Deus que envia as pragas no Egito está presente aqui. O Deus que abre o mar vermelho está presente aqui. Ele está dizendo: eu sou. Eu sou o que tem tudo sob o controle. O Deus que arranca o seu povo do Egito com a sua mão poderosa, ele está se apresentando aqui: sou eu. Eu sou. Esse é o Cordeiro que está sendo morto. É o Criador do universo. Como o apóstolo João mesmo já registrou no capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse verbo que se fez carne e tabernaculou, ele habitou entre nós, conforme esse mesmo apóstolo João escreve em João 1,14. Você lembra quando Jesus, no capítulo 10 de João, disse: ninguém tira a minha vida? Ele disse: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade. Jesus não disse eu tenho liberdade. Ele disse eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10, 18. Cristo mostra de maneira clara aqui, meus irmãos, que ele está sendo preso, que esse que está sendo preso é o Filho de Deus, mas também é o Deus Altíssimo. Ele só pode ser morto porque ele mesmo se entregou voluntariamente. E no verso 7 nós lemos aqui, Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Verso 8, então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando,
Deixem que esses vão embora. Irmãos, olhem só aqui a beleza desse pastor. Olhem só aqui a beleza do Supremo Pastor. Porque o texto no versículo 9 logo dirá, ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me deste. O Senhor que é soberano, mesmo no momento mais alto, no ponto mais difícil da sua vida, Ele está preocupado com aqueles que Ele salvou. Isso nos conforta. Isso nos conforta. Se no momento mais difícil, momento de pressão, esse Senhor cuida dos céus, imagine agora que Ele está como rei nos céus. Imagine agora que não há nada que Ele tenha mais a conquistar. Imagine agora que Ele já é Senhor sobre todas as coisas. Ele cuida dos céus. Então Jesus, ao se apresentar aqui, Ele se apresenta como um bom pastor até o fim. Ele oferece sua vida pelas ovelhas. Não só da sua vida, mas também Ele protege a ovelha do lobo. Não há homem nenhum nessa terra, não há homem nenhum que, sendo pecador, pode morrer por um outro homem a fim de redimi-lo. Mas esse aqui, esse é Deus. Mas ele também é homem. Ele é completamente Deus e completamente homem. E mais, sem pecado, perfeito, puro, e está se entregando para morrer em redenção de outros homens, de você. Está morrendo a minha morte, está morrendo a sua morte. E assim como nós lemos em João 17:12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, ou seja, nem mesmo Judas está fazendo aquilo sem o cumprimento das escrituras. Ele não perdeu ninguém. Judas era perdido. Judas já estava perdido. Judas, em palavras mais simples, Judas não nasceu de novo, meus irmãos. Judas não nasceu de novo. E Judas, meus irmãos, é um exemplo que nos chama a refletirmos sobre nossa jornada. As pessoas podem fazer tudo. As pessoas podem fazer tudo. Podem ser abençoadas pelo povo de Deus. Podem estar na mesma jornada. Podem até sentar numa igreja sem nunca terem nascido de novo. Então nós vemos aqui que Jesus poderia destruir esses homens com uma só palavra. Mas Ele não faz. Ele cumpre cabalmente sua missão. Há um preço a ser pago. Há um último inimigo a ser vencido. E aqui Ele exibe o preço de sua obediência. A morte. Como bom pastor, Ele defende os seus e entrega-se. Estes homens caíram em terra, tendo vislumbre da glória de Deus, mas seus corações não se voltaram para Deus. Esses homens tiveram o rosto aberto por uns segundos, mas seus corações continuaram duros, inquebráveis. Eles ficaram com medo de ouvirem e virem em poucos minutos quem era este homem que eles estiveram apreendendo. Mas permaneceram com corações endurecidos, continuaram seu plano. Aqui mais uma vez, a Escritura testificando aqui conforme João 6,39. Nós vamos ver a Escritura testificando aqui mais uma vez. E o que João 6,39 nos diz, meus irmãos? João 6,39, o texto nos diz o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, a beleza daqui do texto é que tudo o que está acontecendo é meticulosamente acompanhado pelas Escrituras. Jesus não dá nenhum passo distante das Escrituras. Jesus não dá nenhum passo em falso. O que está acontecendo com Jesus é tudo previsto. Quando você lê os Evangelhos, você encontra essa beleza das coisas que estão acontecendo. E assim aconteceu para que se cumprisse as Escrituras.
E assim aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E nós aqui temos, meus irmãos, a obediência de Jesus, que se entrega com conhecimento do sofrimento iminente. Deve ser um modelo para a nossa própria obediência, meus irmãos. Nós devemos confiar no plano soberano de Deus, mesmo quando não compreendemos os detalhes das dificuldades que nós enfrentamos. Talvez até nós escolhemos o que obedecer, mas nós somos chamados a obedecer todas as Escrituras, não escolher aquilo que é palatável para nós, mas aquilo, ou todos os desígnios de Deus. A reação que nós temos aqui, no versículo 10 ao versículo 11, a reação que nós temos aqui é uma reação humana e outra reação divina, da submissão divina. Olhe na reação humana, impulsividade de Pedro. Vejam só no versículo 10, por favor. No versículo 10. Então, Simão Pedro puxou na espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Marco. O nome do servo era Marco. O nome do servo era Malco. Veja só a obediência serva aqui. Enquanto, por um lado, Jesus está indo para a sua missão, Pedro simplesmente age. Mas aqui temos um outro detalhe que não é menos interessante. Preste atenção, no versículo 1 você leu o jardim. Aqui nós temos um traidor que entra no jardim. E agora aqui no verso 10 nós temos uma espada. O que isso nos lembra? Quando é que aparece espada? Essa espada não está sendo usada para proteger o caminho, como em Gênesis 3:24. O que nós vemos em Gênesis 3:24? Depois que Adão e Eva cometem, o que Deus faz? Deus coloca querubins. E aí Deus protegeu a entrada do deserto no meio com uma espada flamejante. Mas olha isso aqui. Essa espada que está aqui não é para proteger o jardim. Porque o Senhor agora precisava abrir o caminho do jardim. Esse caminho do jardim, essa relação da entrada entre o jardim havia sido impedida porque nenhum homem poderia entrar. Mas essa relação com o jardim deveria ser aberta para pacificar a relação entre os homens e Deus. Se antes ninguém poderia passar por esse caminho, ele agora deveria ser aberto. Portanto, homem nenhum poderia impedir o ato do cordeiro, porque o cordeiro precisava abrir o caminho. O cordeiro precisa morrer para que o caminho fosse aberto. E o meio pelo qual esse caminho deveria ser aberto é pela cruz. Você só pode entrar novamente nesse jardim caso você creia na obra desse homem que está morrendo. A coragem impetuosa de Pedro aqui no verso 10 não é apenas equivocada, mas demonstrou que ele não havia entendido a centralidade da morte de Jesus. Não havia entendido. Pedro aqui pensa em fazer a sua própria vontade, julgando que está fazendo a vontade de Deus. É como se Jesus dissesse para Pedro: a obra que eu vou fazer deve ser feita. E Jesus então diz a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai lhe deu? O que é o cálice? Que cálice é esse? No Antigo Testamento, o cálice está associado ao sofrimento e especialmente ao juízo de Deus. Ou seja, quando se fala do cálice da ira de Deus, é a ira de Deus que está aguardada para o homem. Nós lemos isso no Salmo 75, verso 8, onde nós lemos: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura.
dele dá a beber. Sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Nós também lemos isso em Jeremias 25:15. Nós lemos o texto onde diz, o Senhor diz a Jeremias, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações as quais eu enviar. Nós encontramos ainda esse cálice em Isaías 51, 17 e 22. Nós também encontramos isso no Evangelho de Mateus 26, 39 e em Marcos 14, 36, o cálice. E na história do Antigo Testamento, meus irmãos, Deus derramou só um pouquinho desse cálice, só um pouquinho, a fim de que o mundo entendesse que Deus abomina o pecado. Você lembra no dilúvio? Aquilo era o pouquinho do cálice da ira de Deus. Deus mostra também isso quando ele envia fogo e enxofre para Sodoma e Gomorra. Aquilo é apenas um pouquinho da ira de Deus. Isso não é tudo, é apenas um pouco. Mas Jesus aqui beberá todo o cálice da ira de Deus, porque através da sua morte, ele resgata não apenas a sua alma, não apenas a minha alma, mas também o nosso corpo. E como sempre dissemos, Cristo não é o Salvador que apenas salva a nossa alma, ele nos salva por completo. Ele nos salva com o corpo todo. E o relato de Mateus 26, 47 ao 56, que você pode ler depois em casa, é mais claro ainda, quando ele vem detalhar sobre essa prisão de Cristo. Porque os que vinham aqui para prender Jesus o fazem com um exército grande, com espada e porrete. E de onde eles vieram? Dos principais dos sacerdotes e anciãos do povo. E o sinal aqui de Judas, do beijo. Eles prenderam Jesus como um salteador. E depois que Pedro corta a orelha, Cristo diz, no versículo 53 a 54 de Mateus 26, ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai? E ele mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos. Pedro, você acha que eu não poderia pedir ao Pai para mandar aqui legiões de anjos para me defender? Mas não é assim. No versículo 54, mas como então se cumpriram as escrituras que dizem, assim deve acontecer? Se eu me defender agora, como é que vai se cumprir as escrituras? Olha só, Cristo seguindo meticulosamente as escrituras mais uma vez. E o preço da obediência aqui é morte. E embora pareça derrota, meus irmãos, ele está apenas seguindo um plano perfeito. Guarde sua espada, Pedro, porque esse não é o caminho. A missão de Jesus não consistia em lutar para defender a sua vida. Não, mas em morrer a nossa própria morte, a fim de nos dar a vida. Essa é a missão de Jesus. E a obediência de Jesus aqui em João 18, do 1 ao 11, ele nos revela não apenas a profundidade do seu amor e compromisso com a vontade do Pai, mas também a segurança, o cuidado que ele tem por seus seguidores, ou por seu Pai, para cumprir os planos do Pai, e também o cuidado que ele tem com os seus discípulos. Ele não foi pego de surpresa, mas a soberania, o amor, em soberania e em amor entregou-se para cumprir o plano da salvação. Somos chamados a seguir o exemplo de obediência, não morrendo para redimir os outros, mas estando prontos para morrer por esse evangelho. Não morrendo para dar a vida para defender alguém, para redimir, porque nós não poderemos redimir ninguém, mas estarmos prontos de não negociarmos esse evangelho, se possível, com a nossa vida. E como aplicações finais aqui, a obediência de Jesus à vontade do Pai, mesmo quando tudo significava sofrimento, morte, é um exemplo supremo para nós. Muitas vezes nós somos chamados a lutar contra nossas próprias vontades, em favor de glória de Deus, em favor de exaltar o Deus que nos chamou. E devemos confiar que, mesmo quando as circunstâncias parecerem difíceis,
O Deus que traçou esse plano, Ele está preocupado com detalhes pequenos de nossas vidas. Embora seja desafiador, o caminho que nos leva à verdadeira vida em Cristo, ele é um caminho de renúncia. Que em meio às adversidades da nossa vida, nós nos lembremos sobre a obediência de Cristo. Não apenas porque Ele nos salva, mas também porque Ele nos ensina que o plano soberano de Deus para nós é o perfeito. Que a cada um de nós venha a confiar e submeter-se à vontade do Pai em todas as situações, sabendo que Ele é fiel no controle de nossas vidas. Tentações virão, mas não se defenda carnalmente. Existe um livro pequeno do A.W. Tozer, 5 votos para obter o poder espiritual. Ele vai dizer, se você puder se defender, você fará. Mas se você deixar que Deus te defenda, Ele fará muito bem. Então que em todas as circunstâncias, a nossa defesa não seja carnal, porque Pedro, ao ver que Jesus estava sendo preso, ele agiu de maneira precipitada e carnal, tentando resolver espiritualmente uma situação com armas humanas. Isso reflete a tendência de todos nós. Todos nós. Muitas das vezes nós confiamos em nós mesmos. E nos instintos, quando a crise chega, em vez de confiarmos na soberania de Deus, nós confiamos na força do nosso braço. Não é na força do nosso braço. Pedro nos ensina um pouco mais sobre o cuidado a termos sobre o zelo sem entendimento. Zelo sem entendimento é perigoso. Porque Pedro tinha zelo por Jesus, mas não entendia o plano divino. Seu erro aqui foi lutar contra algo que já estava determinado desde o princípio. E em Mateus 26:52, Jesus nos ensina que todos os que lançam mão à espada, a espada perecerão, deixando claro que o reino de Deus não avança por meio da violência, não é pela violência. Portanto, a paixão por Cristo é essencial. Tua paixão por Cristo, teu amor por Cristo é essencial. Mas que esse amor seja acompanhado por discernimento. Discernimento e submissão ao plano de Deus. Jesus é a expressão plena de submissão. Isso aponta a sua obediência perfeita, cumprindo o que Paulo diz em Filipenses 2:8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Que Deus nos ensine a olharmos nessa obediência de Cristo como modelo para nós obedecermos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, Pai. Perdoe nossos pecados quando desobedecemos a Ti. Quando, Pai amado, impelidos pelo desejo de fazer as coisas certas, nós caminhamos de acordo com o nosso próprio coração. Ah, Senhor, aqui foi exibido o preço da Tua obediência. Nos ensine a obedecer, não tirando proveito em nós mesmos, Pai, mas olharmos nas circunstâncias como meio de glorificar o Senhor, ó Pai. Nos ensina, ó Pai amado, mesmo quando a nossa vontade queira sobressair, não permita que ela sobressaia, mas permita, Pai amado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Pai, nos ensine a ser obediente, nos ensine a pregarmos o Evangelho manhã após manhã aos nossos corações, mostrando para esses corações que o soberano sobre ele é o Senhor. E é ao Senhor que devemos obedecer, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs,